Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: você não vai responder? Veja quantas coisas estão te acusando. Mas Jesus não respondeu nada, e Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Então ele perguntou: vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus, mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, o que farei com aquele que vocês chamam de rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Amém? É o que diz a palavra de Deus. Eu pedi essa oportunidade na quinta-feira para que hoje eu trouxesse um estudo baseado no que está não só aí em Marcos capítulo 15, mas em vários versículos da Bíblia, que retrata especificamente esta história, retratada em vários evangelhos, e retrata principalmente o que aconteceu na terra depois da crucificação ou crucifixão de Jesus Cristo. Jesus ceiou com os seus discípulos na quinta-feira à noite e logo em seguida foi capturado por esses que já foram citados na própria leitura aqui da palavra. Esse assunto tocou muito forte no meu coração depois que no último domingo o nosso pastor trouxe um estudo da crucificação de Jesus Cristo, comentando que aquela cruz que Jesus Cristo carregou não era construída para ele, porque até Pôncio Pilatos acreditava na inocência dele, que aquela cruz fatalmente seria carregada pelo Barrabás. Mas devido a esses ditados, inclusive, que a gente tem que sair deles, como um que diz: a voz do povo é a voz de Deus. Eu sempre combato isso, inclusive nos microfones do rádio onde eu passo, que a voz do povo é quem crucificou o Filho de Deus. Então a gente tem que prestar muita atenção com isso. Por que disso? Porque, como era de costume, pediram a Pilatos: que então queres que eu faça? Eu vou soltar Barrabás ou crucificar? Crucifica Jesus. Essa crucificação que aconteceu já na sexta-feira. Então Jesus ceiou com seus discípulos na quinta-feira à noite, foi capturado, passou a noite inteira tentando encontrar algo para justificar a crucificação de Jesus Cristo, e aí o condenaram por blasfêmia, que é falar mal da palavra. Mas nós sabemos que tudo estava escrito por Deus quando designou o seu único filho aqui para mostrar a todos nós o caminho reto, aquilo que a gente deveria fazer. Porque o próprio Deus, 2000 anos atrás, já tinha praticamente dizimado a população com o dilúvio, porque tudo estava errado, muito parecido com o que está acontecendo hoje. Aí 2 anos depois, Jesus Cristo foi mandado aqui no nosso meio para nascer como nós nascemos e para morrer exatamente desta forma. E olha aqui
Já tem mais de 2000 anos que aconteceram essas coisas. Coincidência ou não, pastor e pastora, todo mundo vem dizendo: olha, todo mundo cristão, Jesus Cristo está à beira da sua volta, acerte com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, porque em breve aquilo que você faz aqui será julgado. Coincidência ou não, a cada 2000 anos tem alguma coisa por aí. O local da morte, Gólgota, chamado também de Calvário ou lugar de caveira, está localizado de fora, ou estava naquele momento, dos muros da cidade de Jerusalém. Você pode conferir isso nos evangelhos de Mateus 27, Marcos 15 e também João 19. Mas eu tive curiosidade, pastor, até comentei contigo depois. Eu quero ir um pouquinho mais além, como se fosse um segundo tempo da sua fala, e trouxe aqui esse estudo que para mim valeu muito. Tenho certeza que vai levar ao seu conhecimento do que aconteceu naquele momento ali da crucificação e até o terceiro dia após. Vale ressaltar que vários personagens foram envolvidos neste ato. Obviamente, Jesus Cristo, o protagonista, o nosso Messias, que sofreu essa crucificação. Pôncio Pilatos, que era procurador romano da Judéia, era governador, e que lavou as mãos, não tomou partido nem de um lado nem de outro, e deixou para o povo decidir. Ainda que o que a gente percebe na palavra de Deus é que ele próprio acreditava na inocência de Jesus Cristo. Estava ali também Maria, mãe de Jesus, estava firme, de pé junto à cruz, sofrendo toda aquela dor. Imagina o sentimento de impotência que aquela mulher estava sentindo naquele momento, vendo seu filho sendo sacaneado e posteriormente crucificado. Estava também presente João, seu discípulo amado, o único dos apóstolos presente no ato da morte, inclusive, porque os outros acompanhavam escondidos. Maria Madalena, testemunha fiel dos últimos momentos e também da ressurreição. Judas Iscariotes, o apóstolo que traiu Jesus por 30 moedas de prata. E aí, fazendo um estudo mais aprofundado, 30 moedas de prata era exatamente o que pagavam por um escravo naquela época. Então Jesus Cristo, nosso Salvador, aquele que deu a sua vida para lavar os nossos pecados, ele foi traído e foi vendido por 30 moedas de prata, a equivalência de um escravo naquele tempo. Dimas, o chamado bom ladrão, aquele que foi crucificado ao lado de Jesus Cristo e pediu perdão e recebeu a promessa do paraíso. Estava o outro ladrão, chamado de mau ladrão, chama Gestas. Esse homem que foi crucificado também juntamente com Jesus. Foram crucificados 3 naquele dia. Só que esse daqui não se arrependeu e ficava só zombando de Jesus Cristo. Estava lá também Simão Sirineu, o homem que foi forçado a ajudar Jesus Cristo na sua saga, ali na sua caminhada até o Calvário, carregar aquela pesada cruz. Caifás, que era sumo sacerdote judeu, que liderou o conselho para condenar Jesus Cristo por blasfêmia, também estava envolvido. Eram 14. Herodes Antipas, rei da Galiléia, que interrogou Jesus Cristo e ridicularizou antes de devolvê-lo para Pilatos. Estavam também soldados romanos, dentre eles se destacava um por apelido de Longuinho, executor que perfurou o lado de Jesus Cristo depois da crucificação, e esse foi convertido naquele momento em que ele trespassou aquela lança na barriga de Jesus Cristo crucificado, agonizando pela morte. José de Arimateia, membro também do Sinédrio, ele tinha status de senador, aquele que pediu o corpo de Jesus Cristo a Pôncio Pilatos, pagou pelo túmulo e o sepultou. Também estava lá Nicodemos, que ajudou José de Arimateia no sepultamento.
estavam também outras pessoas, como a multidão, que clamaram pela crucificação ou crucifixão de Jesus e também ao invés de Barrabás. E as mulheres daquela região conhecida como Galileia, as mulheres galileias, que observaram de longe. Mas o que aconteceu após a morte de Jesus Cristo? Jesus foi crucificado às 9, por volta de meio-dia, ele já estava agonizando, foi constatado a sua morte e a sua retirada da cruz às 3 horas da tarde. A palavra de Deus nos conta que 5 acontecimentos principais aconteceram a partir do meio-dia. Quando Jesus Cristo entregou o seu Espírito a Deus, e assim decretando efetivamente a sua morte, o céu escureceu, virou noite ao meio-dia, ninguém conseguia entender nada, e nem com as tochas ali para tentar iluminar, não conseguiam ver nada, breu total. O segundo acontecimento, houve terremoto, rochas, casas caíram, rochas se partiram ao meio, e um dos guardas, chamado pela palavra de Deus de centurião, que estava ali guardando o corpo de Jesus e daqueles outros 3, fiscalizando, ele disse para os seus colegas: esse é verdadeiramente o Filho de Deus. Mas aí já era passado, né? Mas houve conversão naquele exato momento. O terceiro acontecimento, o véu do templo se rasgou, que simboliza o fim da separação da humanidade para com Deus. E desde aquele exato momento, ninguém precisa de pedir intercessão de santo, de alguém, etc, etc, para falar com Deus. É como você mandar um WhatsApp para quem você quer conversar. Basta simplesmente você invocar o Espírito Santo, que verdadeiramente vindo do seu coração, o Espírito Santo vai te ouvir, e você vai sentir a presença, se tiver a sensibilidade, e entregar verdadeiramente. Eu sinto que o Espírito Santo está aqui nesse exato momento. Amém? Aleluia! O quarto acontecimento, aquele senador, por isso que eu falei no princípio que a política é importante ter pessoas do bem. Olha só o que José de Arimateia, o senador, fez naquele momento. Naquela época, aqueles 3 não poderiam ser retirados da cruz para fazer um sepultamento digno. Era cultura de ficar ali exposto para toda a comunidade, para ver, para servir de exemplo daqueles ditos malfeitores e da crucificação, que a pena era a pena de morte. E esse senador convertido, no momento também de todos esses acontecimentos, fez a sua gestão, chegou a Pôncio Pilatos, o governador, reivindicou o corpo de Jesus Cristo, pagou todas as despesas ali, aquele local inclusive onde Jesus Cristo foi sepultado, e conduziu o corpo de Jesus Cristo para aquele sepultamento digno, para não ver que o nosso Salvador Jesus Cristo fosse comido pelos abutres, porque o corpo, os corpos ficavam ali e ninguém fazia nada no sábado, era sexta-feira, só iriam tirar esses corpos 2 ou 3 dias depois. E agora eu quero chamar a atenção para o quinto acontecimento, exatamente no domingo, quando foram lá vistoriar o túmulo de Jesus Cristo, aquele corpo não estava mais lá. Glória a Deus. Jesus Cristo tinha ascendido ao trono, estava já à direita do nosso Pai Todo-Poderoso, Deus, nosso Senhor. Amém? Então você vê contar muitos mitos por aí, é Maomé, Alá, não sei o que até hoje ainda tem os corpos enterrados por aqui. E Jesus Cristo, só existe a história, o local, mas o corpo de Jesus Cristo ascendeu juntamente com Jesus para Deus nosso Senhor. Por isso ele é o mais, amém? Amém. Glória a Deus. Jesus Cristo foi o ser mais humilde aqui entre nós, que conviveu juntamente com a humanidade, nos ensinou o caminho reto, nos deixou o Novo Testamento, confirmou o Antigo Testamento,
Então nós temos uma Bíblia de quase 32 mil versículos, 1189 capítulos, 62 livros, Antigo Testamento, Novo Testamento. Essa é a palavra de Deus, é o manual da vida, o qual nós temos que seguir. Só, irmãos, que Jesus Cristo ainda está como nosso advogado, sentado ao lado de Deus Pai, lá no trono da glória, observando todos os nossos passos. Ele mostrou o caminho, nos deu o livre-arbítrio, mostrou que nós temos a condição, a possibilidade de irmos a Deus, mas Ele mesmo diz: ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus Cristo. Amém? Então nós temos que pedir tudo em nome de Jesus Cristo, porque por enquanto Ele ainda é o nosso advogado, o advogado fiel. Mas quando Ele voltar aqui, Ele vai ser um juiz para julgar aquilo que você e eu estamos fazendo aqui na terra. Aleluia. Os nossos atos serão todos julgados no chamado juízo final, como diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10: vivos e mortos. Os mortos que fecharam os olhos, o corpo foi sepultado, mas a alma está à espera da vinda do nosso Senhor para o julgamento. Arrependa dos seus pecados hoje mesmo. É uma boa oportunidade aqui no culto de você fechar os seus olhos, conversar com o Pai, pedir a Jesus Cristo e ao Espírito Santo que absolva os seus pecados. Em Atos 2:38, Lucas 13:3, Atos 3:19, 2 Pedro 3:9 e Atos 16:31 nos confirma isso. Arrependa dos seus pecados, ande no caminho reto, que você estará sendo credenciado como um candidato que vai conquistar a salvação. Quem quer a salvação? Eu quero. Amém? Glória a Deus. Agora, irmãos, não fique pensando no seu passado. Ah, mas eu adulterei, eu matei, eu roubei, eu fiz um monte de coisas. Deus não quer saber do seu passado. Eu posso te mostrar isso na Bíblia. Em 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Você que veio aqui hoje, não sei qual o motivo de você estar aqui hoje, não sei qual o motivo de você estar acompanhando no Facebook e também no Instagram, mas o Espírito Santo diz nesse exato momento para você tomar posse dessa palavra, conversar com Deus, pedir a Jesus Cristo que interceda ao seu favor junto ao Pai. Confesse os seus pecados a Ele, como diz a palavra. Nós seremos julgados, mas ainda há tempo da gente arrepender e pedir pelo perdão. Amém? Agradeço pela oportunidade.